Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente dando continuidade aí ao trabalho de acompanhamento, né, de administração das operações. Eu vou fazer hoje sobre trava, tá? Eu vou colocar trava porque ela tanto serve para uma trava de alta como uma trava de baixa. Aí é uma questão de raciocínio, de situação, tá? Não vou estar explicando, né, como fazer uma trava, porque a gente tem até os vídeos, o pessoal do curso tem todo o material para saber o porquê, como fazer uma trava de alta, uma trava de baixa, que tipo de opções que deve escolher, tá? E qual momento que a gente deve fazer trava. Então o foco maior aqui, tá? Seria só dar uma pincelada, né, sobre por que fazer a trava, mas focar mais em como administrar essa trava. Então esse seria o foco maior do vídeo. A trava, o que que acontece, né? Ela tem o mesmo sentido da operação a seco. O nosso papel é especulação. Então, o principal motivo de você fazer uma trava, tá? Seja operação a seco ou trava, é você especular, comprar e vender e obter o lucro dessa operação. Aonde que está a diferença entre as duas, tá? A diferença, a gente sempre fala no curso orientado, que a gente sempre prioriza operar a seco, que é uma operação um pouco mais rápida, né? Tem mais volatilidade e até para administrar também é mais prática. Já uma trava é uma operação mais demorada, então é uma operação que normalmente demora uma semana, 10 dias. Por quê? Porque você tem que ganhar a gordura das opções, especialmente da ponta vendida, tá? E um também dos motivos, dos principais motivos de você montar uma trava ao invés de uma operação a seco, é você reduzir o custo da sua operação, tá? Por quê? Tem gente que fala assim, especialmente pessoas que não participam do curso, no meu canal, eles comentam, mas por que você não faz uma mais fora do dinheiro? Porque nós temos uma regra, tá? Nós temos uma regra, quais são as opções que a gente trabalha. E dentro desse critério, seja uma operação a seco ou uma operação de trava, nós vamos trabalhar dentro desse critério. Então, nós não vamos ficar procurando a mais barata, nós vamos trabalhar dentro do nosso critério e a partir dali tentar ver qual a que melhor atende ao nosso gerenciamento de risco. Se a operação a seco me permite operar dentro do meu gerenciamento de risco, eu vou preferir operar a seco. Dentro do meu critério de escolha de quais opções que eu devo operar, o custo vai ficar muito alto, o risco vai ficar alto, né? Porque o custo é o seu risco, é quanto você está colocando em risco na operação, que é o valor da operação, tá? Aí então eu vou optar em fazer uma trava para reduzir esse custo. Logicamente, ao reduzir esse custo, o mercado é risco versus retorno, ao reduzir o custo, eu também estou diminuindo a minha margem de lucro, tá? E é por esse motivo então que você faz uma trava. Você vai tentar diminuir o seu custo para se manter dentro do critério da nossa escolha de opções, ok? É o mesmo processo da compra seco, tá? É duas opções que você tem de trava para especular. Se a ação vai sinalizar alta, é uma trava de alta com call, tá? Se a ação vai sinalizar baixa, é uma trava de baixa com put. São somente esses dois métodos que a gente usa no nosso curso. É proibido fazer de forma contrária, tipo trava de alta com put ou trava de baixa com call. Tá? É proibido isso no curso, não oriento, não coisa. O aluno que fizer, ele vai fazer por conta e risco, nem adianta ele vir pedir meu suporte, meu acompanhamento, que eu vou negar, que eu já falei que é proibido. Então nós só trabalhamos trava de altas com call e trava de baixa com put, ok? Então só tem essas duas opções. Dentro desse critério, agora eu vou mostrar para vocês as ferramentas que nós usamos, tá? Para registrar, para acompanhar, para motivar a entrada da operação, como eu sempre falo, você entra na operação baseada no setup e a partir desse setup é que você monta a sua operação. Então eu vou mostrar em primeiro plano aqui, no gráfico, e aí depois as ferramentas que nós usamos. O diário do trade, onde nós temos um modelo de trava e a calculadora Black-Scholes. Então são essas duas ferramentas que a gente usa para fazer tanto a operação como a administração da operação, ok? Para o nosso vídeo aqui, a gente pegou, estou fazendo esse vídeo agora à noite, no domingo,
Então, lógico que estamos com o mercado fechado, mas a gente vai dar um passo a passo de como que eu estaria pensando em fazer uma operação de uma trava, tá? Nesse exemplo aqui, nós vamos trabalhar com uma trava de alta, tá? E a administração é a mesma que você vai usar se fosse uma trava de baixa com put. Tá? Então, o primeiro critério que a gente faz é o seguinte: vamos olhar o nosso setup. Como é que eu olho? Bom, primeiro ponto eu tenho que olhar no diário. Tá? Então, nós temos todo o nosso setup aqui, como já foi explicado em outros momentos. Tá? E vamos considerar aqui a seguinte situação. Tá? Vamos simular uma situação de alta e de baixa para que a gente possa estar, como é que podemos dizer, tá, exemplificando, está mostrando como que você pode administrar a sua operação, especialmente se ela for contra você. Porque se ela for a favor, possivelmente você já vai praticamente só acompanhar e talvez nem precise fazer nenhum ajuste se ela ficar caminhando a seu favor. Mas caso ela vá contra a sua operação, aí é o momento de você analisar para ver se há probabilidade de você fazer um ajuste para permanecer nessa operação, ok? Então, pelo gráfico aqui, a gente tem a PT4 aqui, rompendo aqui, que era um suporte aqui, né? Aí quando foi rompido ele virou resistência, e nesse ponto aqui, ele fez um rompimento, tanto do suporte como da média, tá? E isso abriu uma probabilidade aqui pra gente, de a gente pensar em fazer uma trava de alta, tá? Quanto que fechou a Petro, tá? A Petro fechou aqui 13,40. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar as opções que atendem o nosso critério, tá? Para fazer a trava de alta, tá? Então eu vou pegar aqui o exemplo da nossa planilha. Nessa nossa planilha aqui, a gente pegou então a D132, cujo strike é 13,20, e a D137, cujo strike é 13,70. Então, quais são os valores dessas duas, né? Tá aqui, essas duas. Elas fecharam em 1,69 e 1,40. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma compra da D132, vou botar um exemplo aqui, 1.000, tá? E vou fazer uma venda da D137 por R$1,40. Esse valor aqui, deixa eu zerar aqui para ficar mais fácil. Tá? Esse aqui é o custo da minha operação por opção. Tá? Então, no caso aqui, nós estamos fazendo 1.000, seria R$290, ok? Então, esse é o meu custo, é o risco que eu tenho. Então, dentro de um critério lógico aqui de técnico de como que a gente escolhe, ele atende a minha expectativa, atende o meu gerenciamento de risco. Então, é um valor que eu considero como interessante, tá? E eu vou fazer, ok? O que nós vamos agora considerar? Primeiro ponto, tá? Se eu tenho um custo de 29 e eu considerar que 13,20 menos 13,70 me dá uma diferença de strike de 50 centavos, esse é o meu limite máximo de retorno, ou seja, é o máximo que eu vou conseguir encerrar a minha operação, tá? Então eu vejo muita gente falando, não, mas pô, tá dando aqui no pitch da Clear aqui que tá dando 80 centavos. É uma questão de raciocínio lógico. Se você comprou 13,20 e vendeu 13,70, como é que pode dar 80? Não tem como. É regra matemática. 13,70 menos 13,20 é 50 centavos. É o máximo. Você fez uma compra por 13,20 e vendeu por 13,70. Ponto. É o máximo que você vai conseguir, 50 centavos. Aqueles valores que aparecem no pitch da Clear são os valores do último negócio. E você tem que considerar que quando você faz uma trava, você está operando duas opções. E elas não são executadas ao mesmo tempo. Tá? Em algum momento do pitch da Clear lá, ela foi executada a um preço e depois em outro momento a D137 foi executada em outro preço. Só que, tá? Você não consegue fazer isso, tá? Jogando lá, tipo, se eu jogar 60, 70, 80 centavos, eu nunca vou ser executado, porque em nenhum momento vai acontecer de eu poder vender uma e depois comprar a outra, tá? Aí é automático lá, ou seja, as duas precisam ser executadas ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, você nunca vai ter acima de 50 centavos. Então, foque isso na sua cabeça.
O retorno, tá? O resultado final de quanto você vai sair da operação é o máximo que pode ser, é a diferença entre os strikes, tá? No nosso exemplo aqui é 13,70 menos 13,20, que seria 50 centavos. Dando esse retorno para nós, o que acontece? A minha operação, eu vou ganhar 21 centavos e eu vou ter um retorno de 72%. Ótimo, muito bom, tá? No nosso curso, a gente orienta que toda operação nossa tem que buscar entre 20% e 30% de retorno. Essa está dando 70%, então está muito acima, ou seja, há uma grande probabilidade de até sair um pouco antes, ok? Então, ponto. Esse é o nosso primeiro passo. Fizemos a operação, considerando aqui que o mercado pode fazer com que a Petro se recupere um pouco mais, tá? Ela fechou em 13,40. E aí a gente achou, então, de fazer uma trava de alta. Agora vem um passo nosso, tá? Guardando na nossa cabeça que o custo da nossa operação foi 29 centavos, tá? Que é a diferença, eu comprei por 1,69, vendi por 1,40, a diferença é 29 centavos por opção. No caso nosso aqui, estamos com 1.000, seria 290 reais, ok? Bom, gente, agora vamos começar a simular algumas situações, tá? O que seria simulação? Eu imaginar, tá, que ela em 13,70, desculpe, 13,40, que foi o preço de venda dela aqui, o fechamento, que essa ação, de repente, ela não fosse ao meu favor. Ela resolvesse cair, por exemplo, para 11 reais. O que ocorre? Então vamos simular aqui. A primeira coisa que tem um vídeo explicando direitinho como o pessoal deve usar essa planilha, é você fazer bater os valores, tá? Então o que você faz? Você coloca aqui a D132, coloca a D137, coloca o valor atual da Petri 4, que é 13,40, coloca os strikes de cada uma delas, então a D132 é 13,20 e a D137 é 13,70, ok? Feito isso daqui, gente, você verifica aqui se o vencimento está correto, tá? Então aqui é o vencimento, 20/4, se está correto. E aí você começa nesse ponto aqui, aí alterando o percentual de volatilidade. Você vai alterando até que esse valor seja idêntico ao valor que nós fechamos aqui, 1,69 e 1,40, que foi o último valor de fechamento, tá, dessas ações, 1,69 e 1,40. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é justamente ajustar isso daqui. Então, nós vamos aqui, chegamos ao consenso que é 143% de volatilidade, tá? Esse está muito alto mesmo a volatilidade nesse momento. Então, deu 143%. Aí bateu 1,69. E na D137 está 136%, está um pouco abaixo e deu 1,40, ok? Ponto, você chegou aqui. O que nós vamos simular aqui? Nós vamos simular que, vamos dizer, falta agora 16 dias. Vamos pegar aqui, vamos colocar 5 dias. Vamos simular lá para quarta-feira, mais ou menos. Vamos dizer que quarta-feira, tá? Ou até mais, dia 3 do 4. Dia 3 do 4 seria a terça, desculpe. Dia 3 do 4, sexta-feira, tá? Então, sexta-feira que vem, tá? Sexta-feira que vem, dia 3 do 4, a Petro resolveu cair para 11 reais. Então eu vou digitar aqui 11 reais, tá? Porque eu estou simulando que houve uma forte queda. O que houve aqui, tá? Ela vai projetar para você, a calculadora eletrônica vai projetar que a D132, na próxima sexta-feira, se cair para 11 reais, ela vai cair para 45 centavos. E a D137 vai cair para 31. Então, ou seja, elas tiveram uma forte queda, que foi para 40, só confirmar lá, tá? 45 e 31. Foi para 45, tá? E a D137 foi para 31. O que aconteceu aqui? Eu estou perdendo quase 50, mais de 50% da minha operação, tá? Mais de 50% da minha operação. Então, ou seja, eu tenho uma solução que é falando, não, vou encerrar a operação, tá? Vou assumir esse prejuízo e encerro. Ou
eu posso administrar, considerando que após essa queda aqui há uma sinalização de reversão, de uma possível subida, tá? Só que tem um detalhe, ela caiu para R$ 11. Para mim ter lucro, tá? Quando eu faço uma trava, para mim ter lucro, o ativo ele precisa subir para 13,70, ou seja, ele precisa ficar acima da ponta vendida, e a nossa ponta vendida é 13,70. Quando a gente fez a operação, estava 13,40, eu precisava que o ativo subisse 2%, algo bem realista, bem possível de acontecer. Agora a situação complicou. Por quê? Porque caiu para R$ 11. Então vamos digitar 11 aqui, ó. Eu vou precisar de 25%, ou seja, eu só vou conseguir ter lucro nessa operação se for para voltar aos 13,70, precisaria subir 25%, algo que já não é tão realista assim, tá? Ou seja, é algo que você praticamente está contando um pouco com a sorte, até porque, segundo a nossa calculadora aqui, vai ficar faltando 12 dias corrido para 12 dias úteis, 12 pregões para o encerramento dessa série. Então, ou seja, ficou mais complicado, tá? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, eu posso transformar essa operação aqui, que é uma trava de alta com call, numa operação a seco. Como que seria essa transformação? Eu compraria a ponta vendida, tá? Eu compraria a D137. Qual é o valor que eu vou pagar? Vou pagar 31 centavos. O que vai ocorrer, tá? Se eu fizer comprar a ponta vendida, tá? Eu vou ficar somente com a AD 132. Então eu vou até copiar ela aqui para baixo. Vou inserir ela aqui, tá? Porque essa será a nossa nova operação. Quanto que vai me custar isso daqui? Voltando, quando eu iniciei a operação, eu gastei 29 centavos por opção. Então, esse era o custo da minha operação. Eu vou pagar agora mais 31 centavos para recomprar a D137, ok? Quanto que vai custar para mim a partir quando eu fizer a compra da D137 por 31 centavos? Quanto que vai me custar? Então, eu vou somar aqui, vou somar os 29, tá? Mais os 31, tá? Então, ou seja, quando eu fizer a compra da D137, eu vou aumentar o custo da minha operação para 60 centavos. O que vai estar custando 60 centavos? A D132. Então, esse valor aqui já não existe mais. O custo dela para mim está em 60 centavos. Tá? Só reforçando, o que é esses 60 centavos? O custo inicial da trava de alta, mais o custo da D137, que eu comprei nesse momento para transformar essa trava de alta numa operação a seco, ok? Então vejam bem que dá o mesmo valor, tá? Aqui está dando 15 centavos de prejuízo, vezes 1.000, daria os R$ 150, tá? Só que já começa a dar uma diferença aqui. Primeiro, que aqui era 50%, tá? da trava, que estava custando 290. Como eu praticamente quase que dobrei, né? Porque eu saí de 29 para 60, tá? Meu custo total financeiro é de R$ 600, mas eu mantenho os 150, tá? Como prejuízo. Isso dá 25%. Já é um patamar mais ou menos aceitável. Agora vem a parte mais interessante, por isso que a gente sempre fala, operar mercado de opções, renda variável no geral, mas especialmente opções, exige para a gente raciocínio lógico, existe a necessidade de cálculos, tá? Realmente gostar um pouquinho de matemática, para você imaginar essa situação. Então, eu tinha falado o seguinte, no caso quando caiu para R$ 11, nós íamos precisar de 25% para que eu saísse do meu prejuízo, tá? E tivesse algum lucro, tá? Então agora vamos simular o seguinte, tá? Fiz a compra seco, tá? Transformei numa compra seca, a minha operação saiu de 29 para 60 centavos, saiu de R$ 290 para R$ 600,
tá? E o que eu espero agora? Vamos analisar o seguinte: nessa situação aqui, eu precisaria que a Petro fosse para 13,70 para que eu tivesse lucro, tá? 13,70, desculpe, 13,40 pelo menos, né? Então, o que ocorre? Tá? Ela foi para 11. Tá? Para 11, ela atingir 13,70, daria 25%. E se ela fosse, por exemplo, para 12, tá? Subisse 14%, tá? Que é um patamar alto. Vamos simular na calculadora eletrônica aqui. Se ela fosse para 12, tá? Mas não imediatamente, nos próximos 5 dias, tá? Vamos adiantar mais 10 dias, tá? Então eu estava com 5, agora nós vamos com 10. Veja que interessante, tá? Veja para quanto foi a D132, foi para 63 centavos, tá? Ou seja, foi o suficiente para que eu já pudesse sair da operação com um lucro pelo menos de 50, de 5%, ou seja, R$30. Ela subiu para 63, meu custo era de 60, eu saí de um prejuízo de R$150, 25% de prejuízo, para um lucro de 5. Então, ou seja, essa modificação aqui, tá? Eu não precisei mais dos 25%, só preciso de 14%. Se ela fosse, por exemplo, voltasse para o preço dela que ela estava, 13,40, tá? 13,40. Vou colocar aqui, ó, faltando 2 dias para o vencimento, olha lá, 67. 67 já me dava 12, tá? Se ela voltasse aqui, um pouco antes, 12 dias, tá? Estávamos com 10, né? Com 12 dias, olha lá, R$1,16. Vamos botar um pouquinho mais aqui, 15 dias, tá? R$1,08, tá? R$1,08. Isso voltando, tá? Se a gente considerar que ela estava em R$11, tá? Então seria mais ou menos isso aqui. Ela voltar para 12 dividido por 11 menos 1. Então, ou seja, se ela subisse 9%, tá? Que é os R$12, nos próximos, com 5, nos próximos 10 dias, 9%, gente. 9%, eu já saía do meu prejuízo. Então é isso que eu quero alertar para vocês. A gente não pode ficar estático, tá? Houve uma queda, caiu para R$11, né? Houve uma queda aqui para R$11. Se eu permanecesse na trave, eu ia precisar de 25% para sair dela com algum lucro, tá? Ou quem sabe no 0 a 0. 25% é muita coisa. Eu comprei a ponta vendida, tá? Transformei ela numa operação a seco, com 9% já foi o suficiente. Se eu chegar aqui, tá? A gente colocou lá, que ela vai para 13, tá? 18%, ou menos, tá? Vamos ser mais modestos, 12,50. 14%, tá? Quanto que daria 12,50? Uma semana depois, R$84 de projeção. R$84 de projeção praticamente já permitiria que eu saísse da operação, porque eu estou ganhando 40%, ou seja, extrapolou até a nossa meta, normalmente de 20% a 30%. Com 14%, entendeu? Quase que a metade do que eu precisaria se eu tivesse estático. Então esse é o foco, tá, gente? Uma trava, se você enxerga no gráfico, tá, que ela fez um movimento contrário para você, ela estabilizou e abriu uma probabilidade dela retornar, você vai lá, desmonta essa trava, comprando a ponta vendida. Por quê?
porque não adianta você permanecer mais nela. Ela vai ficar muito longa, né, muito cara, fora da realidade, para que você pelo menos empate o seu capital. Tá? Ou você sai da operação, assume o prejuízo, que no exemplo nosso tinha dado quase mais de 50%, ou você compra a ponta vendida, transformando ela numa operação a seco. Tá? Feito isso daqui, o seu percentual que você precisa que o ativo cresça nos próximos dias até o vencimento é bem menor, menos a metade do que você precisaria se tivesse permanecido na trava. Tá? Então esse é um grande erro que as pessoas fazem, especialmente quando operam trava. Deixam a trava lá, o mercado vai contra, eles deixam lá naquela expectativa de retornar. Só que ele esquece que o caminho de retorno é muito longo. Tá? Então eles precisam atuar, eles precisam administrar, eles precisam gerenciar a operação. E a forma de você gerenciar uma operação de trava é desse jeito. Ou você encerra, assume o seu prejuízo, tá? Ela caiu, veio contra você, está dando 20, 30, 40% de prejuízo, fala, não vou assumir o prejuízo, encerra a operação. Ou, através de uma sinalização do setup, tá? Através de uma sinalização de que ele poderia retornar, havendo ainda um tempo hábil para isso ocorrer, você fala, não, eu vou transformar ela numa operação a seco, porque ela tem ainda, eu tenho aí 10 dias, 10 pregões, 12 pregões ainda pela frente, e ela tem uma probabilidade de voltar pelo menos para os 12 reais. Se ela voltar para 12 reais, você já zera o seu prejuízo. Tá? Aquele 50% da operação que você estava perdendo, os 25% da operação a seco, você já zera ele, você consegue sair pelo menos empatado. Que é muito importante, se não dá para ganhar, pelo menos zere e empate a operação. Ok? Então esse é o foco disso aqui, tá, gente? Mas para isso você precisa ter as ferramentas corretas, tá? Primeiro, você ter uma planilha que você possa simular essa situação, tá? Que você tenha visão clara de quanto que está custando a sua operação e que você tenha uma planilha que te permita fazer essas simulações, tá? Ela vai permitir para você que você projete aqui, simule a quanto estaria aquela opção caso ocorresse tal situação. Tá? Tudo isso suportado por uma análise gráfica. Ok, gente? Então era isso aqui que eu tinha que dizer para você nesse vídeo, no sentido assim de alertar. Não fique estático, não deixe. A operação foi contra, fique parado, você vai ficar parado lá sem fazer nada? Não, você tem que tomar uma atitude. Tá? Ou você encerra a operação, assume seu prejuízo de 51%, tá? Ou você faz uma operação a seco, ou seja, transforma aquela trava numa operação a seco, comprando a ponta vendida. E ali, através da calculadora Black-Scholes, você faz a simulação, fala quanto que eu vou precisar para sair num prejuízo, ou pelo menos empatar aqui, ou quem sabe ter algum lucro. Bom, se ela subir para 12 reais, eu já consigo zerar meu prejuízo. Quanto que é 12 reais em relação ao preço atual? Ah, dá 9%. Bom, nós temos 10, 12 dias de pregão, isso é algo bem possível de ser realizado, ainda mais nessa alta volatilidade que está no momento. Ok? Então é isso aí que eu tinha que dizer para vocês, foi no sentido de fazer esse vídeo, no sentido de alerta da necessidade de vocês serem responsáveis pela operação de vocês e acompanhar e administrar a operação. Tá bom? O próximo vídeo que a gente vai fazer será sobre venda coberta, tá? Como que eu posso estar administrando e qual que é o propósito quando eu faço uma venda coberta, ok? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.